Bom, continuando então, Diego Falcão, obrigado por ter aceito participar e vai que é tua, Diego. Mata no peito e manda pro gol. Beleza, Pandinha. Obrigado a todos. Obrigado, Panda, pelo convite. Boa noite a todo mundo aí que ficou no horário corujão, né, Panda? Mas vamos aí, sem problema. Estamos na pilha. Bem, Panda, obrigado pelo convite. Eu fico também emocionado porque eu convivi bastante com o Fernando da Unifesp e ele é verdadeiramente isso que todo mundo falou, essa alegria, esse senso de humor dele maravilhoso, uma pessoa extremamente competente e realmente vocês, eu não sou do atletismo, né? Mas tive a oportunidade e a felicidade de conviver bastante com ele. Quero agradecer também a participação e parabenizar a participação do professor Pedro e Pablo, o Neilton Moura, o Clodoaldo, palestra maravilhosa, Túlio Moura também, todos estão presentes. E eu vou falar um pouquinho aqui, vamos sair do atletismo, vamos agora para os esportes com bola, que é bem diferente, mas eu vou mostrar um pouco da nossa realidade e do nosso como a gente controla. Tudo bem? Panda, eu tenho o quê? 40 minutos? Oi, Panda. 40 minutos, 45 minutos. Filipinho tá entrando na sala de novo. Ele deu uma Isso. saída, tá voltando. Então tá bom, vamos lá. Tá vendo aí, Panda? Tudo certo? Panda? Oi, oi. Tudo certo. Tudo certo? Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Bem, gente, meu nome é Diego Falcão, sou preparador físico da Seleção Feminina de Basquete. Venho falar para vocês hoje aqui sobre programação e controle das cargas externas nos esportes coletivos, né? Especial do basquete, que é meu dia a dia há aproximadamente 20 anos. E vai fugir um pouquinho dessa rotina e desse cálculo exato que eu estava vendo aí com todos. Mas o esporte, basicamente, não vai fugir muito disso. O esporte tem que ter um estímulo, uma recuperação, uma adaptação. O grande problema é o quanto nós estimulamos, como a gente recupera e, principalmente, se nós conseguimos prever a adaptação. Eu vou falar o contexto complexo do esporte coletivo, porque, diferente dos esportes individuais, nós temos 15, 20 pessoas, teoricamente, na mesma sessão, para a gente controlar e saber, com as respostas biológicas diferentes e estímulos diferentes, e até também posições diferentes, para a gente entender como todo mundo trabalha para chegar em apenas um objetivo. Bem, eu antes tenho que falar para mim o que é o basquete. E para explicar isso, eu tenho que dizer o que todo mundo já sabe, mas vou falar da forma que eu visualizo. O metabolismo anaeróbio, que é um metabolismo extremamente importante no basquete, é um metabolismo que é intenso, que é intermitente, acíclico, com pausas, geralmente, né, sem rotina ou eventos repetidos, no caso, no esporte coletivo. Né, no atletismo e na natação existe algumas rotinas, alguns eventos repetitivos. Acíclico, já citei, o esporte coletivo, curta duração, ativo e passivo. Geralmente, o perfil visual, o perfil físico, morfológico do atleta é um perfil novo, forte, porque o metabolismo do esporte praticado é geralmente anabólico, né? Então a aparência dele é ser saudável. E o efeito agudo é quando ele corre, no momento ele cansa demais. E posteriormente, basicamente, a resposta crônica dele é um pouco menor. No metabolismo aeróbio, aqui eu estou falando do Kipchoge, né? Mostrando ele, que é uma figura emblemática, principalmente para vocês do atletismo. O ritmo é moderado ou intenso, a gente depois vai entrar nessa palavra na potência ou na intensidade. É contínuo, eventos repetidos, cíclico. Os esportes geralmente são individuais, longa duração, eventos ativos, pode ser de curto, algumas exceções, mas no atletismo só e na natação. O perfil do atleta, isso que eu quero chamar a atenção,
é um perfil oxidativo, eu falo que é velho, né? O pessoal do volume aí não vai ficar chateado comigo, mas quem corre e quem treina muito o esporte oxidativo geralmente tem um aspecto de velho. Por exemplo, eu acho que ele tem aproximadamente 34 anos, você olha para ele, pensa que ele tem 50, 60, né? Todo oxidado. O efeito agudo pós-treinamento, pós-carga também é bem maior dos esportes metabólicos, né? A maratona é demais, né? Inclusive muitos ficam doentes depois. Mas o que eu quero chegar era justamente isso. O basquete é um esporte, para mim, extremamente anaeróbio, onde você precisa de um lastro, de um treinamento aeróbio, mas que as ações determinantes são anaeróbias. Mas para saber o que são ações determinantes, eu tenho que entender o meu esporte. Como é que eu cheguei nesse consenso? Como é que eu cheguei nessa definição? Porque para todo esporte existem as capacidades limitantes e determinantes. Limitantes são aquelas capacidades que limitam o esporte, ou seja, que você não vai conseguir terminar ou concluir. Que basicamente isso nos esportes amadores você não consegue terminar. No esporte de alto nível é que você não vai ter condições de terminar em alto nível, porque sempre consegue terminar. Mas as ações determinantes são as ações que vai você ganhar ou perder. Aqui eu vou até citar um pouquinho o Clodoaldo, que Clodoaldo iria se perder aqui um pouquinho. Ele iria ficar indeciso. Ou então ele tem a opinião dele para saber o que é determinante. Mas a prova do 800 realmente mistura aí. Mas no resto do esporte fica muito claro. O basquete é um esporte totalmente anaeróbio. Mas as ações determinantes dele são as ações anaeróbias aláticas, muito rápidas, explosiva, potência. Então, força e velocidade são ações básicas, determinantes. Por isso que eu dou tanto valor e eu foco tanto o meu controle nas ações determinantes. Porque, para mim, força e velocidade define o basquete. Para vocês terem ideia que vocês não são do basquete, as ações determinantes numa partida de basquete são entre 7% e 12% das ações de um jogo. Então, é muito pouco, mas faz você ganhar ou perder. Tudo bem? Hoje, nós vamos falar das ações e da carga externa. Não vou falar nada de carga interna. Vou falar apenas dos controles da carga externa, de volume, de intensidade, como a gente controla o treino. Ou seja, como a gente planeja verdadeiramente o treino. Não é o que meu atleta sente, é o que ele executa e o que nós programamos. E, principalmente, como nós programamos. Por isso, a primeira coisa, e que eu acho extremamente importante, todo mundo que dá treino, todo mundo que aplica uma carga, é saber e ter um papel de previsibilidade. Você tem que saber a carga que você aplica no seu atleta, você tem que saber o que ele vai sentir depois. Claro, os treinadores que têm um know-how maior, que já tem muita, como eu falo, muito cheiro do suor na camisa, né? Verdadeiramente eles têm essa maior facilidade. Muitas vezes nós não conseguimos controlar, mas a gente tem uma resposta esperada. E é nessa resposta esperada que a gente faz toda a programação da semana ou do mês do atleta. Porque o mais importante é a gente saber o agudo e o crônico. Essas respostas, elas são respostas completamente diferentes. Quando a gente fala em agudo, a gente fala na resposta momentânea, na hora, ou seja, a resposta que ele está sentindo. Aqui eu vou falar da resposta da sessão de treino, o crônico da sequência das sessões. Quando eu falo de agudo, eu falo da sequência do exercício, ou seja, a resposta aguda na sequência dos exercícios na sessão. Quando eu falo crônico, eu falo a sequência da carga dos dias seguidos. Como é que meu atleta vai se sentir com essa carga que eu estou planejando? Qual é o propósito do meu treino no dia e qual é o propósito do meu treino na semana? Nós temos que entender e saber qual é a carga, a magnitude da carga que vai acontecer naquele atleta. E depois, você saber a resposta do exercício, da capacidade que você está aplicando, resposta metabólica do dia, e saber a sequência ou o efeito acumulativo numa carga crônica, a curto e longo prazo. Tudo bem? O que a gente pode ver disso aí? A gente pode sentir que o efeito disso na prática, a gente pode identificar quais serão os treinos fracos ou os treinos que vai ter uma menor concentração
cognitiva. Então, por quê? Porque o atleta, geralmente, quando ele está fadigado, ele não consegue raciocinar. E o basquete é um esporte extremamente cognitivo. É um jogo de xadrez dinâmico. O tempo todo você tem que estar pensando e estudando o que vai fazer no ataque e o que o time está defendendo para conseguir as soluções, certo? E nisso, nós conseguimos entender quando a gente aplica uma carga, vai dizer, ó, aquele treino vai ser mais baixo cognitivamente porque está todo mundo cansado. E para a gente entender isso, a gente tem que saber ou tem que ter uma previsão do que a gente está fazendo. E eu costumo dizer também que quando a gente fala de agudo crônico, uma teoria importantíssima para mim é a teoria da proporcionalidade. Porque a resposta aguda não pode ser apenas de um dia, ela pode ser de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, de acordo com o todo. Ou seja, se você faz um agudo de 3 semanas, é agudo porque se você comparar com 52 semanas, que é o período de um ano. Então, se você disser, como o Neilton falou, vai saltar, você vai treinar salto, uma carga aguda num treinamento pliométrico, se ela for comparado uma resposta crônica de um ano, a de 3 semanas é extremamente aguda. Vai dizer, essas 3 semanas o nosso atleta não vai saltar bem. Tudo bem? Isso a gente tem que entender, para entender a resposta aguda e crônica para fazer o planejamento do nosso time. Eu, particularmente, quando eu planejo uma sessão ou uma semana, eu sempre vou do anaeróbio alático para o oxidativo, ou seja, anaeróbio alático, anaeróbio glicolítico e para o estímulo oxidativo ou aeróbio, que geralmente não é tão treinado no dia a dia do basquete. Aqui a gente tem no basquete uma carga extremamente importante, que é a parte técnica e de coordenação. Por isso que muitos treinos no basquete, nós não começamos nem com aquecimento, começa com treino tático e técnico. Por quê? Porque o atleta está cognitivamente muito bem, quando ele chega do treino, ele está extremamente descansado. Então é uma oportunidade maravilhosa para a gente falar a estratégia de defesa, como vai ser a defesa, como nós vamos se organizar no ataque, já que é um esporte coletivo e precisa de muitas ações sequenciais e coordenadas. E eu faço o treino da técnica para força e velocidade. Isso muda de acordo se você fizer um complex training ou alguma estratégia de um método diferente, mas basicamente eu faço força, velocidade, resistência anaeróbia e resistência aeróbia. Eu acredito também que a resistência aeróbia é fundamental para um atleta ter uma capacidade anaeróbia glicolítica boa para resistir e ter um êxito durante uma partida de basquete pelos esforços repetitivos. Existe muita gente que não compactua com isso, não direciona, não gosta da atividade aeróbia no basquete. Eu gosto e faço, mas dou prioridade para ações anaeróbias. Passando para dizer como é que nós organizamos, depois sabendo do agudo crônico e as respostas que a gente imagina das capacidades, e sabendo que a gente vem do anaeróbio para o oxidativo, como a gente organiza essa carga, como a gente direciona o planejamento do microciclo. O fato é, primeiro a gente tem uma carga de choque, ordinário, gradual ou compensador, como vocês queiram chamar, estabilizador e regenerativo. Aqui todos vocês já sabem, uma carga de choque é uma carga que você vai ter uma quebra da homeostase, ou quem não gosta desse termo, vai ser uma magnitude da carga grande para o atleta. O ordinário não tão grande como um choque, mas uma carga significativa. O estabilizador, uma carga normal, que o atleta vai sair super bem. E o regenerativo, uma carga tranquila, que o atleta não vai sentir nada. Nós separamos o treino tático, técnico, como intenso, volumoso ou intenso e volumoso. Todas essas 3 variáveis a gente pode colocar de acordo com o estímulo de choque ordinário. Se é só intenso, se vai ser intenso e volumoso, ou se vai ser volumoso. O princípio da interdependência também reversa, né? Que quando vai o volume muito alto, a intensidade cai, e quando tem um volume, a intensidade muito alta, o volume tem que cair, e quando é um estável, a gente tem que organizar. E como a gente organiza isso? Já que é um esporte
extremamente acíclico, que não tem nada rotineiro. Como é que a gente controla isso? É um pouco mais complexo que o tradicional, mas é do jeito que nós executamos. A gente primeiro tem, quando a gente vai para os esportes individuais, geralmente o técnico, ele é o técnico preparador físico. Nos esportes coletivos, existe o técnico para a parte técnica e o preparador físico para controlar a carga. Eu falo exatamente como vai ser o treino para o técnico. Eu não digo que ele vai aplicar ou que ele vai fazer. Eu falo como ele vai fazer. Então, minha primeira pergunta, quando começa a semana, ou no planejamento da semana, que geralmente a gente faz, tem um planejamento do mesociclo, o macro, para saber onde nós queremos chegar, mas temos o agudo, o micro 1 e o 2, que a gente faz em 15 dias para controlar e saber as respostas da carga. Tudo bem? Então, eu digo, o que é que você tem de objetivo de dar nessas 2 semanas, 3 semanas? E a gente vai organizando a estratégia dos exercícios e 2 dias de treino para chegar ao nosso objetivo. Porque o técnico de uma modalidade coletiva, geralmente, ele não tem uma compreensão muito boa dos estímulos e como aplicar essa carga. Ou seja, ele não entende muito da logística, da viabilidade do exercício em termos metabólicos, em termos de carga aguda e carga crônica. Geralmente, eles não têm essa ideia. Eu trabalho com um técnico há 14 anos que ele tem essa ideia completa, é um cara muito capacitado e eu tenho essa facilidade, até porque ele tem isso aí. Bem, isso é a minha programação normal, que nós fizemos agora no pré-olímpico de Tóquio, para Tóquio, né? Aqui eu coloco o treino tático. Essa é uma sigla que tem 1, 2 ou 3 setinhas, porque nós colocamos assim, poderia ser asterisco, poderia ser mais, poderia ser forte, médio e fraco. Vocês escolham da forma que vocês quiserem direcionar. A gente coloca 3 setinhas de pouco, médio e longo, de intensidade e de volume. Por ser uma atividade extremamente de força e velocidade, a intensidade vai estar sempre 3. São poucas as vezes que nós colocamos intensidade 1, 2, geralmente em dia de jogo, tudo bem? Mas o volume são as ações metabólicas, mas são oxidativas, que o atleta de basquete tem uma dificuldade total. Então, o treino, a magnitude da carga de um treino oxidativo com muitas quadras, com volume, para o atleta de basquete ele sente muito mais. E nesse microciclo, nós chamamos sempre do anaeróbio lático para o oxidativo também. Então, a gente começa geralmente com um volume menor a um volume maior. A consequência da carga, a sucessão da carga e os estímulos, eu faço entre 2 e 6 estímulos por folga. Então, primeiro eu dou uma folga de meio período, como tem aqui, e depois eu dou uma folga de 2 dias ou um dia e meio. Isso depende muito do componente que nós colocamos no microciclo, mas a estrutura é essa. E aqui nós vamos distribuindo para os atletas para eles entenderem como será o treino. Então, eles já sabem, pela cor, de acordo com que vocês viram no slide anterior, se vai ser um treino forte, muito forte, como vai ser, se vai ser volumoso. Para quê? Para o atleta já ir preparado do que vai acontecer. Então, isso dá muito certo no esporte coletivo, que é um esporte que você desfoca muito rápido. Você tem que saber quais são os treinos mais fortes, até para eles entenderem e focarem mais no treino. Tudo bem? A gente deixa isso muito claro para eles entenderem. Essa programação, ela só muda e a gente faz uma programação inversa ou reversa, como vocês queiram chamar, quando tem um jogo, aí nós invertemos ou colocamos o volume maior no meio da semana, de acordo com a temporada, com a semana passada, né? E a gente sempre preza por isso. Aqui, se você não está entendendo, o menos é sempre mais. Não tem jeito. No esporte moderno, a intensidade é a chave para competir no mais alto nível. Isso é a chave do basquete hoje, na maioria dos esportes de alto nível. A intensidade é o que realmente vai dizer quem vai ganhar ou quem vai perder. Bem? Bem, como a gente tem o controle da carga externa, eu vou falar um pouco como a gente faz o controle da carga de força. Na carga da força, eu utilizo a carga ótima do dia, de acordo com as repetições, minhas repetições previstas, certo? Eu sempre falo que o melhor treino que você pode fazer na vida, geralmente, é aquele treino que você nunca fez. Ou seja, eu mudo constantemente o estímulo.
seja de método, sistema, série, repetições, eu sempre estou mudando. Evito no meu treino de força fazer algum método oxidativo, drop set, biset, triset. Por quê? Porque o atleta já tem um volume muito grande na quadra e ele só vai, teoricamente, piorar ou oxidar mais se eu fizer uma série muito oxidativa. Então, eu prefiro ir no meu macrociclo, no meu meso, tem só séries muito curtas e intensas, porque eu acredito que o basquete é força e velocidade. Aí vem metodologia de pliometria, etc., entre outras coisas. Frequência por semana entre 3 e 5 vezes, depende do histórico do atleta, do que ele já venceu e do histórico do meu grupo. Tudo bem? A gente faz mudança de velocidade de execução, ação excêntrica, concêntrica, controlando bastante. E temos esse histórico controlado para dizer o que a gente vai fazer para mudar e cair naquela rotina de dizer o diferente sempre é o melhor. Utilizo uma chamada janela de treinamento, que é de acordo com minhas repetições, eu faço uma janela de treinamento mais 3, menos 3, mais 1, menos 1, de acordo com o objetivo. Para quê? Como a gente trabalha com um grupo muito grande, a gente facilita o entendimento da carga, da intensidade do atleta. Já que eu trabalho com a carga ótima, eu faço a janela de treinamento para dizer, você tem que ficar no meio dessa janela. Se você passar da janela, você tem que aumentar o peso. Se você não chegar na janela, você tem que diminuir o peso, entender? Já que nós somos, às vezes, 1 ou 2 numa sala para melhorar a compreensão da carga do atleta, tudo bem? Dia forte, eu coloco exercícios mais complexos, como ser básico todo mundo, mais exercício preventivo, de mobilidade, estabilidade, dou preferência às máquinas. E isso aqui eu gosto de falar porque, de acordo com a tecnologia, eu proíbo verdadeiramente celular em grupo, ninguém treina com fone, porque num contexto social, num grupo, eu acho extremamente importante um atleta ouvir o outro e conversar entre eles. E já que hoje eles não conversam entre si, eu não deixo ninguém utilizar nem escutar fone, nada, som nenhum. Mesmo sabendo que o som melhora o estímulo do treino de força. Mas ele comigo tem que aprender a sentir o gosto de sangue na boca sem som nenhum, não tem problema nenhum. Tudo bem? É um método que eu utilizo e que nunca teve problema. Aqui é uma das partes mais importantes do nosso controle de treinamento. Esse controle de treinamento, a gente fala, quando a gente fala de intensidade, a gente fala de qualidade, rápido. Quando a gente fala de volume, a gente fala de quantidade, séries. Então, como é muito complexo, como a gente do basquete tenta controlar e organizar essas cargas? A gente faz assim. Primeiro, nós acreditamos que a menor quantidade de atleta no exercício, mais intenso é. Mas lembra do princípio da interdependência reversa? Se você ficar muito intenso, o exercício vai ser muito curto. Se ficar muito tranquilo, o exercício vai ser demorado, mas não vai valer nada. Porque lembra também, o basquete é força e velocidade. Então, a gente tem que achar um meio termo e também dar prioridades. Ou seja, a gente tem que ter um treino intenso, tem que ter um treino volumoso, mas também tem que ter um treino intenso e volumoso. E como a gente controla isso? A gente controla com os exercícios. Primeiro quanto menor a quantidade de atleta na quadra fazendo exercício, mais intenso. Então, a gente diminui, teoricamente, o volume do exercício. Como a gente diminui o volume do exercício? Assim, ó. Aqui vocês estão vendo, tem 4 atletas participando ativamente de um exercício, sendo que essa dupla aqui só pode finalizar nesse aro e essa dupla aqui nesse aro aqui. Ou seja, tem 4 atletas ativos e, teoricamente, tem 8 ou 10 ou 12 atletas parados. Ou seja, a gente tem que fazer com uma intensidade muito grande. Para ter uma intensidade, tem que ter a rivalidade. Para ter a rivalidade e a intensidade com eficiência, a gente coloca a variável tempo. Então, sempre que a gente tem como objetivo intensidade, a variável tempo, já que o basquete existe um cronômetro por ação, é um cronômetro de 24 segundos para você definir a cesta, para quem não entende muito do basquete. Então, a gente coloca isso porque a excelência é você realizar de forma eficiente uma ação muito rápida e intensa, e que é difícil, já que é um esporte de precisão, e vai ter alguém querendo evitar essa sua ação. Então, a gente controla a intensidade pela quantidade de atletas, ou seja, menos atleta, mais intenso,
mais atletas teoricamente menos intensos. Aí você vai me perguntar, mas o basquete são 5 pessoas jogando contra 5. Então, 5 contra 5 sempre é volumoso? Não tem intensidade? Não. Aí você se engana. É aí que a gente entra o dedo do treinador. A gente tem que organizar e controlar. Bem, ficou muito claro que aqui a intensidade, ele pega geralmente a bola, quando ele recebe a bola, o número 1 vem marcar, eles têm entre 5 e 4 segundos para definir a bola e depois descansa e já entra uma nova dupla. Então, a dinâmica do exercício é extremamente importante para saber como e o que você vai entender, vai fazer no seu esporte, tudo bem? No seu exercício. Aqui, nós já mudamos completamente a dinâmica do exercício. A dinâmica do exercício aqui é um 2 contra 2, sendo que existe uma estratégia que é proteger a cesta para não fazer a cesta. Então, o 2 fica aqui. O número 1 vai cortar e passar a bola, ou seja, existe um desequilíbrio. Para quê? Para existir uma reação da defesa e esse número 1 vai proteger a cesta. Isso é uma tática, mas é um exercício que eu vou mostrar mais na frente, um exercício de defensivo, de rotação defensiva, porém com igualdade numérica. Diferente quando a gente tem um exercício que tem uma superioridade numérica. E vocês estão vendo aqui só meia quadra, ou seja, com 4 pessoas ativas, 2 contra 2, meia quadra. Ele tem 14 por 16, geralmente aqui, para ativar e para fazer a cesta, 2 contra 2. Aqui você vê um exercício de 4 contra 4, com 2 pessoas fazendo apoio, ou seja, essa aqui não participa do coletivo, do exercício. Ela só está ali para ficar livre, mas ela pode fazer a cesta. O que é que a gente quer com isso? Que esse defensor aqui venha defender e se desloque uma movimentação e começar a rotação. Isso aí a gente cria uma superioridade numérica para ter intensidade e qualidade de uma rotação de comunicação e esforços repetidos e esforços sincronizados que tem que ser com intensidade. Diferente do 5 contra 5, que também, se você cortar essa meia quadra aqui, fica um exercício extremamente tranquilo. Por quê? São 10 pessoas num espaço de 16 por 14, então fica muito tranquilo, porque uma pessoa ajuda a outra. Agora, quando você coloca uma superioridade com 2 apoios nesse exercício, ou larga a quadra, quando a gente larga a quadra é o quê? Vai fazer exercício de séries, de idas e voltas, ou seja, quantidade, volume. Quando a gente inicia o processo de volume, a gente começa a oxidar e o atleta de basquete sente demais esse volume. Esse volume, ele é inversamente proporcional à intensidade, então vai cair. Quanto mais quadra você colocar, pior vai ser seu treino. Quanto pior em volume e em intensidade. E quanto menos quadra você colocar, muito melhor vai ser de intensidade. Tudo bem? O que a gente tenta fazer é fazer um mix de estímulos intensos e volumosos para tentar direcionar e chegar nas ações determinantes que eu falei para vocês lá atrás no basquete. E como a gente controla isso? A gente controla naquele microciclo que eu mostrei para vocês, fazendo, hoje é um treino meia quadra mais 2 quadras, meia quadra mais 3 quadras, meia quadra mais 4 quadras. O que seriam 4 quadras? Exatamente isso aqui, ó. Uma ida, uma volta, outra ida e outra volta. 4 quadras para recomeçar o exercício. E isso quem fala é o preparador físico que fala para o técnico. E o técnico, de acordo com os exercícios que ele quer, joga na programação dele. E também a gente quantifica o tempo ativo desse exercício. Então, assim, começando uma semana, a gente vai progressivo, não, no 4 contra 4, onde fizemos 20 minutos, vamos fazer os 25, 30 e vai aumentando 10, 20, 15, de acordo com a estratégia do preparador físico. Tudo bem? Aqui foi um controle que a gente tem, mas que são poucas pessoas que têm, que é o catapult, né? Então, fica muito mais difícil, porque não é tão acessível, porque é muito caro, mas a gente, na seleção brasileira, a gente teve uma parceria muito boa e nós vimos, assim, um planejamento muito coerente com o que a gente acreditava, porque o que eu falei para vocês antes, se você pega um treinador que já vive muito a modalidade, ele sabe a resposta prevista. Ele não pode saber quantitativamente. E o que esse acessório nos deu foi o quê? É um GPS que nos deu a quantidade e deu parâmetros quantitativos para saber a intensidade e o volume. Se essas estratégias que vocês viram atrás, com exercício
de volume e intensidade se a gente estava certo no que estava acontecendo. Eu até cito eu trabalhei no Japão há 2 anos atrás e lá eu consegui também a parceria com o Catapult. E eu falo que eu consegui a parceria do Catapult pela experiência do treinador. Porque quando o rapaz foi avaliar e conversar comigo para saber se ele iria me emprestar, já que o clube não tinha dinheiro, o Catapult, eu coloquei no meu time e depois ele fez, vamos olhar os dados. Eu fiz, calma, antes de olhar os dados, eu vou escrever no quadro tudo o que eu acho que o treino foi e tudo que a gente esperava. E eu escrevi atleta por atleta. E quando ele abriu o Catapult, estava perfeitamente do jeito que eu tinha escrito na lousa. Então, aquilo me deu uma credibilidade muito grande, porque o cara entendeu e sabia que a gente tinha noção de intensidade e volume que a gente queria com a ferramenta. Essa ferramenta, para quem não conhece, é uma ferramenta que tem um giroscópio, um acelerômetro e um magnetômetro, é horrível essa palavra, mas é assim, tá? Ele fica preso num colete bem pequenininho atrás, na parte da nuca, tudo bem? Esse era o nosso dispositivo. Ele tem o acelerômetro que pega para cima, para baixo e para frente. O giroscópio ele pega os planos sagital, sagital, frontal e transversal. E o magnetômetro ele pega o choque, ou seja, a pancada, né? Isso a gente consegue captar. A ferramenta é absurdamente complexa. Então, nós escolhemos aquilo que a gente achava que teria fundamento ou que seria fácil de controlar, até pela complexidade dos dados, porque a gente tem que saber o que a gente vai fazer com os dados. Então, nós selecionamos basicamente nossos objetivos para a gente controlar. Esse é o acessório, coloca atrás, tá? A gente tem que saber exatamente o que ia fazer no treino, até porque nós controlamos os exercícios. Todos os exercícios, quando começava e terminava, a gente anotava para saber a intensidade e o volume dos exercícios. A gente sabia a ficha de anotação, tudo, como é que era o time, o tempo e a sequência perfeita do treino, como a gente sabe também da semana. E também a gente tem que ter muito cuidado para passar só especificamente o que a atleta precisa ouvir, tá? Ou seja, ele só precisa ouvir o que interessar a gente passar. O que não interessar, a gente não passa para ele. Temos que filtrar, tudo bem? Assim também passar para a comissão técnica e para o técnico. Mas dá para ver e dá para ser muito claro do que aconteceu. Quais são os dados que nós avaliamos e nós vimos no Catapult? Primeiro é o payload, que é um dado de volume ou de número de ações. Ele tem um algoritmo que ele calcula todas as ações que a atleta está fazendo, por todas aquelas acessórios que eu já falei para vocês, de corrida, intensidade, de ação concêntrica, excêntrica, tá? Então, esse payload, ele tem o volume e número de ações. Depois nós colocamos, tem o payload por minuto, que ele reflete a intensidade da corrida. Ele pega a densidade da corrida, que é a frequência de tem alguém com o microfone aberto. A frequência da ação por minuto. Então, isso aí dá a qualidade, a intensidade. E é um dado bem significativo. Existem alguns problemas que eu não vou falar, mas que você consegue visualizar e entender, principalmente a intensidade, as ações determinantes e o impacto. O impacto é o choque que você tem. Aqui eu não coloquei as ações determinantes, que eu não sei por que eu não coloquei, mas as ações determinantes que a gente avalia e a gente quantifica o que é. Para mim, um dos dados principais são todas as ações rápidas que o atleta faz. Saída, aceleração, desaceleração, choque, impacto, já que o basquete é um esporte de impacto. Tudo bem? E também calculamos o agudo crônico, que é o modelo Team Gabbett que você tem, que é o ACWR, que todo mundo conhece, até vou falar depois, vou mostrar aqui para vocês. Bem, tudo que eu expliquei aqui foi o que a gente controlou e o que a gente controla diariamente no nosso treino. Isso aqui foi nossa programação, diferente da maioria da sala que está aqui. A gente não tem atleta o tempo todo, mas fizemos um trabalho crônico de 8, 9 meses com as atletas de basquete feminino, que estava passando por uma dificuldade muito grande. A gente está tentando mudar a cultura de treino e a gente
preparou elas para elas chegarem na apresentação, já que cada um joga em locais diferentes, Europa, Ásia, América do Sul, então é muito complexo para ter todo mundo junto. Então fizemos que elas se preparassem antes para chegar preparadas no nosso acampamento, na nossa programação, no nosso camp, né? Esse camp foram de 4 semanas, ou seja, um mesociclo, né? Mas foram 4 semanas contando com uma semana da competição. Ou seja, tivemos 2 semanas para treinar literalmente, e a terceira semana que a gente faz, teoricamente, um taper, né? Que a gente alivia a carga para jogar jogos consecutivos na semana da competição. Aqui, vocês estão olhando, tem uma semana. O verde é o player load, que identifica o volume, a quantidade de quadros ou de deslocamento. Muita gente multiplica, no futebol multiplica bastante esse parâmetro, esse dado por 11. Já procurei, já perguntei por que esse 11, ninguém sabe fazer, mas tem uma relação muito grande. Ninguém sabe dizer por que esse 11 dá a quantidade de quilômetros que o atleta jogou, correu no jogo. Ninguém sabe de onde vem, até conversei com o Panda já sobre isso. Mas existe uma relação. Como, eu não sei, não consegui descobrir ainda, tá? Mas o verde é o player load de volume e o azulzinho aqui é a intensidade, que é o que a gente quer que aconteça nos jogos, tudo bem? Então, no começo tem mais atletas treinando, porque tem um corte, é diferente. Então, o volume também é grande, porque o volume é maior no começo. Você pode ver que aqui é um dos maiores volumes. Aí, a curva que interessa é a curva do azul. Se você olhar a segunda semana, a intensidade já caiu demais. Isso ainda não está estatisticamente analisado, mas no feeling, um ponto que é o dado absoluto desse valor de player load por minuto, né, pelo algoritmo, um ponto é uma diferença significativa gigantesca. Ou seja, a gente consegue visualizar, a gente conseguiu visualizar que aquele treino foi muito ruim e é basicamente um ponto e meio quando cai. E cai demais a qualidade prática, né? Então, se você olhar aqui, a gente deu um choque, um volume muito grande na primeira semana, segunda semana já caiu demais a intensidade. Na terceira semana, que foi o taper, a gente já diminuiu drasticamente o volume. A intensidade aumentou demais. Aí você vai perguntar, nossa, velho, errou a mão feio aqui, né? Perdeu a mão. Porque isso aqui foi um jogo preparatório, isso foi um jogo do campeonato, e esse foi o jogo. E esse foi o quarto jogo. Então a intensidade caiu demais. Muito pelo contrário, a intensidade subiu. Aí você vai me perguntar, mas por que essa intensidade aqui está muito baixa? Eu vou te explicar por quê. Porque aqui treina todo mundo. Então isso aqui é a média do grupo. Quando chega no jogo, por exemplo, esse jogo aqui é um jogo preparatório. Todo mundo jogou basicamente o mesmo tempo, entre 19 e 21 minutos, 22. Todos os atletas aqui. Olha o player load como já muda. E olha o volume aqui como foi alto. Por quê? Porque é uma média, todo mundo correu. Entendeu? E no jogo, esse foi um jogo horrível que nós fizemos, olha a intensidade lá embaixo. Mas a intensidade, o valor cai demais, porque no jogo, quando é disputado, a gente joga com 7, 8 atletas que jogam mais tempo. Então, como é a média cai bastante. Mas a gente analisa também individualmente. Então, deu para ver que o player load por minuto das nossos atletas no jogo decisivo aumentou muito. Foi um aumento muito significativo. Tudo bem? Aqui eu vou falar para mostrar para vocês um vídeo, para vocês entenderem como é que é a realidade do basquete. Aqui é um exercício de superioridade 4 contra 3, onde existe uma rotação defensiva. Tá? São exercícios intensos. Então, ela sai aqui, ó, driblando. Tem 3 pessoas defendendo só de azul. E tem uma rotação defensiva. Isso elas fazem seguidos, tá? São ações seguidas com tempo, aqui entre 10 e 14 segundos, para definir a bola, e sai seguidos por intensidade. E aqui a gente tem o nosso volume e intensidade do treino. Todos os treinos nós temos. Eu coloquei aqui um treino que já foi
aproximadamente na terceira semana, era muito intenso, diferente da primeira semana, tá? Porque o treino no taper também a gente faz bem intenso, mas muito curto. O treino foi de 1h30, mas teve muita parte tática, não foi tão significativo. O play load por minuto foi 4, tá? Que foi um play load por minuto bom, que nós conseguimos 4 baixo e 4 alto também, é um play load excelente de treino, tá? E aqui a gente conseguiu, ó, a explicação é a parte tática cognitiva que eu falei para vocês, então foi antes do nosso aquecimento. O aquecimento com a intensidade muito grande, porque o treino era curto e intenso, então a intensidade alta, ó, e todas as atletas realizam, ou seja, o volume cresce porque todo mundo está realizando, tudo bem? Esse aqui pegou a intensidade 4/3, que é o exercício que vocês viram. Então, 7,5 é uma intensidade absurda. Nós não conseguimos achar nem jogo, tá? Foi muito alto. E 6,3 no exercício específico, completamente paradinho, sem variação nenhuma. A água aqui tem 1,1, por quê? Porque alguém ficou jogando alguma coisa enquanto o grupo tomava água. E aqui bebia água. E aqui a gente já vê, ó, um volume bem maior de treino, porque aqui é um treino que é 5/5, com 2 apoios, que tem superioridade de rotação, mas tem 2 quadras ou 3 quadras aqui, ó. Então, como princípio da interdependência, a intensidade já diminuiu bastante, ó, como está 6 e aqui está 3, porque o volume já começou. Tudo bem? Aqui um outro parâmetro, um aquecimento bem curto, com a intensidade alta, ó, muito curto, a parte tática. E aqui um treino 5/5, volume baixíssimo, que era um volume já aproximadamente de jogo, parte tática, tá? Então, já estamos na fase de taper aqui, total. Quando a gente reduz a defesa e coloca 3 quadras, a intensidade subiu um pouquinho, porque a gente fez um volume muito baixo. Não tem jeito, a gente consegue visualizar isso, tá certo? Aqui, análise do jogo da... Ficou mudo, Falcão? Você mutou aí. Opa, aqui, pronto. Aqui é o aquecimento, que é muito volumoso, porque todas as atletas executam, então todas correm, então o volume aumenta, tá? Mas as atletas que estão jogando correm muito mais do que aqui. Aqui um play load alto, para o aquecimento que é intenso. E aqui a gente já viu que houve uma queda significativa. Então, nesse jogo a gente realmente perdeu o jogo no 4º período. A gente caiu muito, porque as meninas não deram o máximo. Nesse jogo, nós conseguimos... Aqui é o player load desse jogo. Então, as meninas que jogaram... Por quê? Nesse player load aqui, cai muito também, porque teve muita menina que não jogou. Então, a média cai absurdamente. Mas a intensidade do jogo foi muito boa. A gente viu aqui valores de player load alto, que a gente não atingiu dificilmente no treino, entre 600 e 700 de player load. E player load por minuto, nós atingimos 6 médio, 6 alto. 6 médio, 6 baixo aqui, ó. É um valor gigantesco que nenhuma menina fez nem perto durante toda a preparação. Então, a máxima que fez foi 4 alto, já era um player load satisfatório, no máximo 5, e aqui no jogo nós conseguimos fazer 6 baixo, 6 médio aqui, que é um valor muito significativo. Aqui eu não coloquei o nome das meninas porque eu não falei com elas, então eu cortei, até porque não tinha liberação nenhuma. Mas para você ver que essas meninas aqui não jogaram, correram um pouco, e o que elas correram aqui foi do aquecimento, entendeu? Então, basicamente, essas meninas aqui que jogam, então aqui tem a média alta, a média e a média baixa, né, os valores menores, né, aqui. Aqui tem um dado extremamente significativo, que são as ações determinantes por quantidade, que a gente tem em jogo entre 60 e 70. Teve uma menina que fez 141 no jogo contra a Austrália, ou seja, ela deu tudo, chegamos num nível maravilhoso, mas mesmo assim não conseguimos ganhar, evoluímos demais. Quem é do basquete entendeu o salto que o basquete feminino deu, tá? E a gente conseguiu essas ações determinantes que a gente acredita ser responsável pela qualidade. A gente teve uma evolução muito boa e a gente ficou muito satisfeito. Já terminando, Panda, rapidinho, tá? Já vi que bateu aqui. Isso aqui, eu vou falar para vocês o que a gente começou a analisar e viu que tinha alguma relação.
é que a quantidade de choque na armadura e na pivô, que pivô é a jogadora grande, a armadura geralmente é a jogadora pequena, eles tinham os dados significativos que, quando tinha muito choque, apareciam alguns dados bem legais, e eu vou mostrar para vocês o que é. Primeiro aqui, isso é uma ação de pick and roll, que é uma ação tática, que um atleta vai bater no outro para levar uma certa vantagem. Vou mostrar para vocês não ficarem perdidos. Essa ação vai acontecer aqui no meio, ó. Ela vai bater nessa atleta aqui, essa atleta vai bater nessa atleta aqui, ela bate, pega e vai entrar. Esse é o pick and roll. Esse choque, que aqui não foi um choque forte, eu quis que fosse lento também, até para vocês entenderem. Esse, quanto mais forte e mais dinâmico for, melhor é. Então, esse impacto a gente começou a observar aqui no pivô. Quanto maior, era melhor. E nas armadoras, quanto maior, era pior. Por quê? Porque, geralmente, as armadoras elas sofrem essa ação. Tudo bem? E pivô, ela briga no rebote, que é a próxima ação que eu vou mostrar para vocês. Tá? Que é o rebote, que é essa galera que fica aqui embaixo, ou são os atletas que ficam aqui embaixo, fazendo essa briga aqui. Quanto maior o impacto, melhor era o nosso treino, a qualidade do treino era melhor. Então, a gente viu que existia uma relação. Isso não tem estatística ainda, mas vai ter alguma relação, porque foi impressionante. E a gente viu esse impacto aqui, ó. É a quantidade total, de números totais, por impacto, e a gente via que nossos quartos, quando eram quartos bons, aqui a gente tem uma diferença de 12 pontos da Austrália, sempre tinha um número de impacto maior. Por quê? Porque a defesa precisa de contato e de impacto. E a armadura precisa sair, geralmente, do estímulo do pick and roll, ou do bloqueio, como querer chamar. Tudo bem? Aqui foi o modelo do ACWR que eu vi, que eu fiz também, com player load por minuto. Começa muito alto, porque a gente começou com um volume gigantesco, tá? Para cair. Então, Tim Gabbett, ele coloca nos artigos dele que é 0,8, 0,3, teoricamente uma carga normal, 0,4, 0,5 já é uma carga de risco. E aqui a gente andou no cálculo de player load, sempre 4, 3, 2, claro, aqui não tinha a média das 3 semanas ou 4 semanas, como você queria fazer. Então, aqui não tinha, por isso que foi descendo devagarinho, porque foi começando o histórico. Mas, mesmo assim, a gente começou com um volume gigantesco. E eu vou falar o que o Túlio falou aí também. A gente tem que começar a analisar e entender o que a gente está fazendo. Não é só porque a gente leu no artigo que a gente vai dizer, não, é isso. Não, a gente tem que analisar nossos dados, estudar, compreender e entender as respostas biológicas do nosso atleta e o que a gente está querendo. Aqui, nós fizemos, deu e foi caindo de acordo com a competição. Isso aqui foram os jogos, mas até o Panda, inclusive, com um bom matemático que ele está fazendo um cálculo que a gente está fazendo para o basquete também, e isso um pouco com essa ideia, mas com algo melhor, né, Panda? Algo que espero que saia melhor, mas nós fizemos isso e teve uma relação legal, mas eu falo que eu não vejo esse modelo como perfeito, porque existem alguns valores totalmente diferentes quando o atleta está bem ainda, e eu vejo que muita gente ainda seguir, não, esse 1.3, 1.2, e não é bem assim. Depende muito do que eu falei na parte da carga aguda e crônica e o que você está querendo do seu atleta, está querendo do seu treino. Tudo bem? Bem, gente, isso aí são todos os meus contatos, Facebook, Twitter, Instagram, tá? E-mail, se vocês quiserem algum contato, pode ficar à vontade, eu respondo todo mundo. Agradecer demais a participação de todos, até uma hora dessa aqui, tá? A gente passou um pouquinho também, mas obrigado pela atenção e, Paninha, obrigado pela oportunidade. Agradecer a todos por essa união que está tendo do treinamento, né? Agradecer a todos os meus amigos que estão aí. Eu acho que o Pedrinho está aí, o Filipinho, Faquina, o Panda também, né? E todos os meus amigos do basquete que estão aí. E agradecer também a DAB, porque eu acompanhei muito, muito essa pandemia. Parabenizar por todos os treinadores do atletismo. O que vocês fizeram foi muito bom e eu estou sempre de olho. Tá bom? Obrigado a todos e foi um prazer estar aqui com vocês. Diego, nós é que agradecemos. Você, como sempre, fera. Diego, amigo nosso, a gente conversa bastante e sempre
ajudando a gente, cheio de ideia, meio maluco também, tem umas ideias malucas. De vez em quando a gente passa horas conversando, né? E excelente profissional. Montou um curso agora, do que é, Diego? Obrigado. Que curso que você Fazendo um montou? curso online de preparação física básica. Eu vou falar de treinamento e preparação física em esporte coletivo também, a teoria e na prática. Eu vou falar um pouquinho do que os livros não contam, do dia a dia, o cheiro do Essa, suor. essa é a parte importante. Então, eu queria agradecer muito você, agradecer a todos, né? E eu acho que o Joel Oliveira, que é o presidente da Federação Paulista de Atletismo, ele não tinha conseguido entrar. Não sei se ele está na sala. Se ele estiver, queria ver se ele Está não sim. quer. Tá? Se ele Parece que ele quiser tá. dar um. Parece Deixa eu Se ele tirar aqui, quiser. Paninha. Tá, ele tá aí? Se ele quiser dar um oi pra gente aí, que ele não tinha conseguido entrar. Boa noite aí para todo mundo, para todos e todas. Queria agradecer demais aí a oportunidade da gente estar tendo mais um momento de formação. A Federação Paulista de Atletismo está muito feliz aqui de saber que nós não sonhamos sozinhos, né? Nós sonhamos juntos e ver que tem muito mais gente do que a gente pensava com o mesmo sonho, né? Da gente ter um esporte maior, um esporte onde a gentileza, o compartilhamento sejam aí as tônicas, né? E ver tanta gente aí até essa hora estudando é incrível, né? Eu não pude entrar no começo da, do simpósio, mas foi por um motivo muito bom, né? Já tinha mais do que 100 pessoas, né, demonstrando o quanto que é importante termos esses momentos, né? Mas eu acompanhei aqui atentamente, ouvindo todo o tempo, primeiro pelo Facebook, depois de 2 horas eu consegui entrar no grupo e continuei acompanhando aqui. E aulas sensacionais, né? Assisti aí, falar do Fernando é chover no molhado, né? Acho que o jargão dele não é só atletismo, já é um jargão quase internacional, né? Todo mundo já usa esse jargão. Para nós da FPA também não é só atletismo, né? Muito mais que isso. A gente vem trabalhando junto com a DAB, com todo mundo para isso, né? E é muito legal ver que todo mundo pensa assim também. Depois vimos aí o professor Neilton, temos orgulho de dizer que é um treinador da FPA e é do mundo, claro, mas que já formou muitos dos grandes aí que brilharam na FPA, né? Vimos logo na sequência o Túlio Moura. Fiquei maravilhado aí de ver a clareza, a habilidade didática com os meios digitais que ele tem para transmitir as informações. Acho que a inteligência também é uma coisa genética, né? Veio também aí, está com ele. Ele deve ter algum defeito, porque o menino é bom atleta, é um estudante brilhante, um palestrante incrível. Algum defeito ele deve ter. Espero não conhecer, né? E na sequência a gente viu aí o Clodoaldo deu mais uma demonstração de uma generosidade fora do comum. Meus 25 anos de atletismo, eu conhecia algumas daquelas estratégias ali, porque a gente viveu o atletismo em muitos lugares com treinadores brilhantes, mas que, diferente de muitos, ele trouxe generosamente, que abriu para todo mundo alguns dos treinos usados pelos grandes campeões mundiais. Então, eu, não desrespeitando todo mundo, mas saúdo o Clodoaldo pelo o nível de generosidade que ele colocou no simpósio de hoje. Foi uma coisa impressionante. São treinamentos aí que a gente conhece porque cavuca aí, né, nos tesouros da bibliografia internacional, e ele trouxe aqui de forma didática, clara, aberta para todo mundo. Impressionante. Acompanhei aqui muito feliz aí a contribuição do nosso colega Daniel, do basquetebol. É sensacional saber que outras modalidades, como nós, também são tarados por estudar treinamento, né? E trouxe aí uma ciência fabulosa, né? E aí só tenho a agradecer e
agora sei por que todos nós amamos tanto, né, essa modalidade, somos capazes de falar isso sobre atletismo e sobre esporte por horas e dias a fio aí. E agradeço para fechar o Domingos, né, aniversário de casamento, ele arriscou a vida dele por nós, né, porque está aqui nesse encontro, no aniversário de casamento, você é um valente, parabéns mesmo, viu? Eu não teria Obrigado, sua João. coragem. Obrigado. A esposa é uma santa. A Com esposa é uma certeza, santa. ela vai para o céu depois disso, viu? É. Olha, agradeço a todos e todas, contem com a Federação Paulista, tá bom? E é muito gratificante a gente estar podendo participar de um projeto tão bonito como esse. Tudo de bom aí, bom descanso a todos. Obrigado, Joel. Pessoal, obrigado. Vlamir, quer dar um tchau aí pro pessoal? Maravilha. Queria lembrar a todos também, saudar meu amigo, o presidente Joel, presidente da Federação Paulista de Atletismo, lembrando que todas as palestras estarão disponíveis na biblioteca eletrônica da Federação Paulista de Atletismo. Então, a partir da semana que vem, no website da Federação Paulista, todas as palestras 100% disponíveis para consulta o tempo que for, né, para toda a comunidade no website da Federação Paulista de Atletismo. Queria parabenizar, faço as palavras do Joel, aí minhas palavras, né, as palestras foram fantásticas. Panda, mais uma vez, parabéns. Tenho certeza que, como eu costumo dizer, sarrafo lá em cima, amanhã e domingo, da mesma forma, estaremos juntos. Muito boa noite a todas e todos. Parabéns aos palestrantes, parabéns aos que estão conosco aqui na sala, parabéns a todos que nos acompanham pelo Facebook. E não se esqueça, www.benfeitoria.com/crialavas. Vamos manter esse legado do professor Fernando de Oliveira, que é muito mais do que atletismo. Obrigado, Panda. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Até amanhã. Obrigado.